Eu tenho uma questão que se eu me dedico a alguma coisa, eu me dedico de corpo e alma, 100%. Então, quando eu vesti a camisa do trabalho, eles me contrataram para isso. Então, eu vou dar o meu melhor. Como eu trabalho dentro de um estúdio, onde ninguém me enxerga, eu liguei o microfone, eu falo naturalmente. Desliguei o microfone e ninguém tá ali para ver as minhas dores. Então, eu tentava, ao máximo, estar bem, porque eu pensava também em contrapartida. Tem pessoas em casa que estão passando a mesma situação que eu. Tem pessoas que ligam o rádio porque querem ter uma companhia, querem ter uma pessoa que passe alegria, uma mensagem boa, que conversem sobre algo bom, que também estão tendo dias difíceis. Então, eu tinha que fazer o meu papel. Eu tinha que me entregar naquele momento, por mais que não fosse 100%, mas eu tinha que me entregar para levar o melhor para essas pessoas. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do Oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para a gente bater um papo, conhecer um pouquinho das histórias, compartilhar histórias também, né? Como vai ser o caso de hoje. O Fala Mais que tem o oferecimento da Cicobi Valcredsul, do Frigorífico Arvoredo, da Notável Construtora, também da Concórdia Informática e do Oeste Mais. E vamos lá, estamos com uma colega de trabalho hoje, né? Inclusive, não é o Silvio Santos, mas é uma colega de trabalho. Da profissão, né? Ela é comunicadora, é formada em jornalismo, inclusive, né? Na área da comunicação social. Trabalha como locutora, como influenciadora também, que é... Digital influencer? É um dos ramos aí que ela está começando com mais afinco, né? Explorar aí nos últimos tempos. E a gente está recebendo aqui com muito prazer a Pamela Basso Spessato. Seja bem-vindo, Pamela. Bem-vinda. Muito obrigado. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vão assistir, mas oi para vocês. Então, é isso. Estamos aí. Eu não sei muito. Eu sou acostumada do outro lado do microfone, né? Então... Mas vai lá. Você é acostumado a perguntar, né? Não responder, mas vai dar certo, fé em Deus. Mas isso a gente vai agora no decorrer. Daqui a pouco, quando vê, a gente vai estar respondendo perguntas para você. É perigoso acontecer isso. Bom, Pamela, você já acompanha, já assistiu episódios aqui do nosso podcast também, sabe muito bem como é que são os trabalhos, né? Uhum. É pra gente compartilhar, deixar principalmente registros aqui, né? Para que em algum tempo você volte e se reveja, né? E acompanhe, inclusive, a tua própria trajetória. Mas pra gente conhecer um pouquinho mais da Pamela como profissional, né? Como pessoa, né? Física, inclusive. Conta um pouquinho da tua trajetória. Então, eu acho que falar de Pamela é falar, de conversar, de falar mais. Até eu brinquei com vocês que hoje o nome do podcast ia mudar, seria Fala Menos, porque a Pamela fala demais. Fala demais. Então, assim, eu sou uma pessoa completamente apaixonada por comunicação. Não me vejo de uma forma diferente. Me comunico tanto na rádio, né? Eu sou paga para falar, literalmente. Nas redes sociais eu trago muito quem é a Pamela, né? Sem filtros. Em casa eu sou muito falante. Até essa semana o Jeff brincou que se a Pamela não fala, baixa a pressão. E é mais ou menos isso. Então eu sou a Pamela falante. Não tem muito o que explicar. E isso veio de sempre? De sempre. Eu, na escola, a reclamação, a Pamela é uma boa aluna, mas a Pamela fala demais. Era sempre isso. Eu sempre fui comunicativa. Eu adoro, sou apaixonada por comunicação. E esse interesse pela área como profissional da área de comunicação, ele foi despertado em que momento? Foi por influência? Você tem alguém dentro da família que atua na área? Ou como é que surgiu isso na tua vida? Não, na verdade, eu tava ali na época do terceirão e, a gente vai ter que ser alguém agora, né? Vamos ter que escolher o nosso caminho, né, profissional. Então, vinha desde sempre, como eu falei, a questão do fala demais.
né? E eu disse, vou para a área que eu posso falar, que eu possa me expressar. Então, desde pequena, eu sempre adorei ouvir rádio, sempre gostei desse meio. Então, foi uma forma de eu estar mais próxima. Eu gosto de histórias, eu gosto de contar histórias, eu gosto de ouvir histórias. Então, é uma forma que eu pude trabalhar no meio. Uhum. O fato de gostar de contar histórias, então, foi um dos determinantes aí para você escolher o jornalismo, né? Porque a comunicação, ela é um leque muito amplo, né? Você tem várias vertentes ali para seguir na trajetória da comunicação para falar bastante, né? Publicidade, enfim, né? Propaganda e tal. E você escolheu o jornalismo, então, por conta disso? Sim, principalmente porque eu gosto, eu sou uma pessoa, como eu falei, eu não tenho muito essa habilidade de responder perguntas, mas eu gosto de entender as pessoas, entender o porquê de cada coisa, eu gosto da história de cada pessoa, então foi um meio que eu pude estar presente. E você se realizou na profissão? Sou muito realizada. Inclusive, alguns dias eu brinquei até no meu Instagram. Agora, final do mês, eu vou entrar em férias. E eu fico um mês antes em parafuso. Porque eu tenho um apego emocional no meu programa para entregar para outra pessoa. Meus colegas todos têm muita capacidade, mas é o meu apego, é o meu programa. Eu tenho esse sentimento, assim, então é uma coisa que eu sou realizada profissionalmente. Eu não consigo me imaginar a Pamela separada da rádio. A Pamela e a rádio é um caminho junto. É um amor de mãe para filho, como se mais fosse. ou menos. Que inclusive você tem, né? Você é mãe, né? Daqui a Sim. pouco a gente vai entrar nesse assunto também, né, Pamela? Mas continuando nessa tua trajetória profissional e de estudo também, né? Há quanto tempo você é formada? Há 6 anos. 6 anos. Aí você, agora recentemente, talvez um pouco antes, mas que agora está sendo mais visível, você está bem ativa nas redes sociais. Sim. Como é que foi esse teu despertar também para migrar, para ir para esse caminho? Eu acompanho vários influenciadores, né, nível regional, municipal, estadual, no Brasil, enfim. E uma coisa que eu sentia necessidade era de pessoas falarem sem filtros. Porque hoje em dia, não que eu não apareça usando um filtro, né? Porque essa pele rosada aqui é só com filtro. Mas, assim, as pessoas não falam muito abertamente sobre todos os assuntos. E eu trabalhava na rádio, então as pessoas começaram a pedir na questão das propagandas. Ah, eu tenho uma empresa, você faz propaganda para mim? Faz um vídeo, divulga? Então começou nesse meio. Porém, não era só propaganda. Eu tinha que mostrar quem é a Pamela que brinca, a Pamela que é mãe, a Pamela que está em um tratamento para ansiedade e para depressão. Então, assim, a virada de chave foi quando eu iniciei o meu tratamento mesmo para ansiedade e depressão, porque é um assunto muito pouco falado, é um assunto muito pouco abordado. Então, eu já estava no meio, né, compartilhava fotos, momentos da minha família, no meu dia a dia, na rádio, enfim, o que eu sempre fazia, mas passei a ter um interesse maior quando de fato eu cheguei no meu limite e eu precisei procurar ajuda. Então, veio a casar como uma espécie de uma terapia indicada por profissional, inclusive, ou não tem nada a ver? Não foi indicada por profissional, mas eu senti a necessidade. Porque assim... Você viu que aquilo ali ia te fazer bem. Nem só o fato, porque eu sou uma pessoa que pensa muito nos demais. Então, nem só o fato de fazer bem pra mim, mas no geral. Porque, assim, quando você abre um Instagram, um TikTok, alguma rede social, todo mundo tá feliz, todo mundo tem a família perfeita, todo mundo tem o emprego dos sonhos, ninguém passa por momentos difíceis, ninguém tem dificuldade nenhuma. A vida é um Mirabel lá. Né? Todo mundo tá em perfeita sintonia. E não funciona assim. Eu cheguei a ter momentos que eu ficava 15 dias sem conseguir varrer a minha casa. Mas quem ligava o botão do rádio, a Pamela estava dando risada. Porque era o meu trabalho. Ninguém liga um rádio para ouvir um locutor triste. Mas é aquela brincadeira, né? O palhaço também chora. Então, quando eu trouxe à tona isso, que não, eu também estava enfrentando momentos difíceis e que tudo bem.
hoje, é uma frase assim que eu amo falar. E eu sempre que possível eu trago nas minhas redes sociais, trago essa mensagem na rádio. Um dia difícil, um dia triste, é normal. Mas não permita que esse dia vire uma semana, que essa semana vire um mês, porque esse mês vai virar um ano e quando você se der conta, esse um ano virou a tua vida. Sim. E aí você tá num buraco muito mais profundo e muito mais difícil de você sair. Então, esse fato das redes sociais é isso que eu mostro. A Pamela que brinca, a Pamela que conta piada, a Pamela que trabalha na rádio, a Pamela com o Leonardo, a Pamela com o Jeff, a Pamela que passa por momentos difíceis. Então, assim, se eu vou numa festa e eu tomo uns pileque, eu vou mostrar que eu tomei uns pileque. Se eu tô num dia não tão bom, eu vou dizer, hoje não é um dia que tá sendo fácil. Então, é meio sem filtro. Quem me conhece pelo Instagram e me vê pessoalmente vai ver a mesma pessoa. Porque eu tento ser o mais transparente possível. É a tua vida real ali, É né? real. Faz quanto tempo que você começou a trabalhar, de certa forma, as suas redes sociais? Então, eu tinha parcerias antes de fato, colocar isso. Não, eu vou ingressar nisso. Então, há mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos, eu fechei a minha primeira parceria. E aí, foram surgindo outras aleatórias, né? E aí, há mais ou menos 1 ano e meio, eu disse, não, esse caminho é um caminho bacana, é um caminho que as pessoas estão gostando, né? Porque, principalmente, é porque há 1 ano e pouco atrás eu falei abertamente sobre esse meu processo da depressão e ansiedade e muita gente se identificou. Então, há mais ou menos 1 ano e meio, eu disse, não, eu vou levar isso adiante e vou mostrar mais da Pamela. Porque, como eu falei, as pessoas... É muito engraçado ver a relação. As pessoas têm a proximidade, elas têm a amizade, elas tratam a gente que trabalha nas redes sociais, na rádio, enfim, como se fosse alguém da família, alguém próxima. Cria intimidade. Né? Elas criam intimidade. Então, eu passei a ser íntima dessas pessoas também, trazendo meu dia a dia e tudo, né, 100%, há mais ou menos 1 ano e meio. Mas isso você deu essa virada, digamos assim, registrando como foi o processo do tratamento? Ou foi depois que você começou a melhorar? Não, antes. Quando eu tive que tomar a decisão de ir para um especialista. Quando eu precisei ir para um psiquiatra. Porque eu acho que é um assunto muito pouco falado e muito difícil de você falar. É uma coisa que as pessoas não estão acostumadas a falar. Ou é, tipo, você precisa ser forte, vai dar tudo certo. É só você controlar a tua mente. Mas você tem uma família perfeita. Eu comecei o podcast falando que eu amo o meu trabalho, né? Eu tenho um casamento, tenho um relacionamento de 11 anos, tenho um filho cheio de saúde. Então, por que você tá depressiva? Por que você chora? Por que você tá triste? Né? Então, e esses porquês ficaram na minha mente. E eu disse, eu não sei a resposta do porquê, mas eu sei que mais pessoas vivem esse porquê. Então, foi aí que eu trouxe à tona. Hoje, eu estou bem, mas eu ainda tenho altos e baixos como qualquer pessoa, e eu trago isso à tona, que nem todos os dias a gente tá bem. Como nem todo dia tem sol, nem todo dia tem chuva. E esse processo de tratamento você foi registrando, então? Sim. Dentro da rede. E nesse decorrer, teve muito feedback de pessoas se identificando, também trazendo as suas dores para ti, por exemplo, porque querendo ou não, você disse, né? As pessoas acabam se aproximando, tendo essa sensação de que são próximas, né? Que são íntimas. Você teve muito contato nesse sentido, de pessoas se relacionando assim? Mais do que eu esperava. Porque, às vezes, as pessoas... É difícil você falar sobre depressão e ansiedade, porque as pessoas acham que é só você ter autocontrole. E quando você encontra uma pessoa que está passando por isso, é mais fácil de você se abrir e conversar, né? Muitas vezes as pessoas pensam, mas em casa, meu marido, minha esposa não vai me entender. No trabalho, eu tenho que estar trabalhando, eu tenho que ser produtiva. A minha família não entende. Então, quando tem alguém que as pessoas
né, tem essa proximidade e tá mostrando que não, que tudo bem você tá assim, que você precisa sim buscar ajuda, mas tudo bem, eu não vou te julgar por você estar assim, as pessoas acabam mandando os relatos, conversando, e é sempre, para mim, muito gratificante receber esses relatos, porque eu sei o quanto é difícil você falar sobre. E saber que essas pessoas pegam essa intimidade comigo pelas redes sociais, de conseguir se abrir, conversar e falar das dores, é uma coisa que não tem explicação. Né? Eu sempre tento, digamos, aconselhar pelo bem, mas é uma coisa que eu nunca vou saber que palavras usar ou como tratar, mas eu sempre priorizo e não abro mão de falar para buscar ajuda, porque é necessário buscar ajuda. Sim. Pamela, como é que foi esse processo de busca por auxílio profissional? Foi por conta própria tua? Você teve incentivo de outra pessoa? Alguém que te instigou? Opa, tem que consultar, ver isso. O doutor Eric, eu tinha passado mal, fui para o hospital e eu estava com a minha pressão alterada. Eu fiz eletro, fiz todos os monitoramentos, toda a bateria de exame e não tinha nada. E aí o doutor Eric, no dia da minha alta, ele disse, Pamela, por 10 dias você vai monitorar a tua pressão. Se nesses 10 dias ela ficar alterando, você vai ir para um cardiologista, porque é alguma coisa que está acontecendo no teu coração. Se nesses 10 dias a tua pressão se estabilizar, é um psiquiatra. E você já sabe a resposta. Porque eles fizeram os exames, né? Eu sabia, tinha dado nada. Não tinha dado nada. E eu também sabia em como eu estava. Então, naquele momento, eu cheguei em casa, chorando, e eu tive que puxar a cadeira e contar pro Jefferson, né? O Jefferson é meu marido, porque nem ele sabia. Eu chorava escondido, eu falo muito da questão do trabalho. A gente tem o estúdio da rádio na ponta em Passos Maia. Eu pegava o carro da rádio e eu parava na metade do caminho, descendo para Passos Maia, por muitas vezes chorava no acostamento. Passava por momentos difíceis e eu não queria preocupar as pessoas. Eu não queria deixar as pessoas verem. Então, até esse exato momento, eu usava as máscaras, digamos assim, das redes sociais. Ninguém sabia, Ninguém só você? sabia, só eu. Nem teu esposo, nem... Não, eu cheguei em momentos que eu sabia sair de crises de ansiedade sozinha. Eu entrava em crises de ansiedade, eu tinha as crises, e eu sabia como eu ter que me acalmar sozinha. Porque eu não conseguia falar isso. Às vezes, o Jeff e o Leonardo iam dormir, eu ia no banheiro, eu fechava a porta e eu chorava. E não entendia o porquê eu estava chorando. Eu não sabia o motivo pelo qual eu estava chorando. Era sempre escondida, eu sempre tentava mascarar. Então, quando eu cheguei em casa e eu tive que puxar a cadeira e contar para o Jeff, foi um momento mais difícil, eu acho. Porque ele disse, e por que você não me falou? Tipo, graças a Deus, eu tive todo o apoio dentro de casa. O Jeff sempre foi muito parceiro, sempre me ajudou, né? Não mediu esforços, né? Na mesma semana que eu falei, ele já foi atrás de médico, a gente foi atrás de procurar um especialista, mas ele ficou triste comigo. Por que eu não falei? E eu não sabia explicar o porquê que eu não falei. Era uma espécie de defesa tua, talvez, tipo, proteção alheia, né? Eu não preciso o quê? Porque, assim, eu penso assim, eu me preocupo tanto com ele e com o Leonardo, né? Ele vai pro trabalho dele, será que ele tem que ir se preocupando em como eu tô? Não precisa. É a questão que as pessoas trazem pra gente. Que você tem que ser forte. Então, eu acabei tentando ser forte sozinha. E chegou um momento que eu não tinha mais. O doutor Eric falou, você vai infartar. Ele falou, você vai chegar num ponto que o teu coração vai parar. Porque um coração que tem um problema de pressão aguenta essa oscilação. Mas uma pessoa que não tem problema cardíaco vai ter pico de pressão a 19/10, 20/14, né? Do nada, só por estar tendo uma crise de ansiedade. Então, eu precisei ir buscar essa ajuda. E aí, uma frase que ele me falou que me marcou demais era... que ele disse assim... Eu falei pra ele, mas eu sou muito nova para medicamento. Porque eu tô agora com 27 anos. Então, foi há mais de um ano atrás, eu tava, né? Ia fazer 27, tava com 26 anos.
Disse, eu sou muito nova para tomar remédio controlado. Ele disse, então, passe mais 20 anos. Né? Quando tu pensar que tu tá 40, quase 50 anos, você toma remédio. Aí, quando você tomar remédio, você olha para trás e vê quantos anos você perdeu da tua vida. Então, isso me fez virar uma chave muito grande. E aí, eu disse, não, eu preciso viver. Eu preciso estar bem. Porque nós, mães, mulheres, pessoas ativas, a gente tem o costume de, tipo, eu tenho que estar bem pelo meu filho, eu tenho que estar bem pelo meu marido, eu tenho que estar bem pelo meu trabalho, eu tenho que estar bem por tudo. Mas e por nós? Morrer pela família, morrer pelos filhos é fácil, porque só morre uma vez. Mas e viver? E escolher viver todos os dias bem? E escolher chegar em casa e ficar com o meu filho de fato, sem a minha cabeça tá um turbilhão, e tá dedicada 100% pro meu trabalho que eu tanto gosto, e tá bem, de fato, não sorrindo e brincando no ar, sem tá sabendo que desligou o microfone, é lágrima escorrendo. Então, viver isso de fato era o que era necessário. Então, quando eu cheguei nesse ponto, eu tive que virar a chave. Como é que foram os primeiros sinais? Você lembra, consegue identificar quanto tempo antes de você buscar ajuda profissional? Se eles começaram de forma pequena, esses sinais foram aumentando? Na verdade, assim, eu tive desde a infância uma infância conturbada, e isso veio até o momento que o Leonardo nasceu. O Leonardo é uma criança prematura. Graças a Deus, eu só tenho a agradecer porque ele não ficou com sequela nenhuma, ele é uma criança super ativa, é a maior alegria da minha vida. Mas quando você tem um filho, você planeja. É aquela cesárea, aquele parto de novela, né? Você assiste, é tudo lindo, né? Vai chegar o dia, vai ter a dor do parto, vai ter aquele momento lindo, o marido segurando a mão, a criança nascendo, vai ser tudo mágico. E o meu caso não foi assim. Eu fui para um hospital, o médico disse qual é o nome da criança. Eu disse Leonardo. Que bom, Pamela, o Leonardo tem um nome muito bonito. E o Leonardo nasce agora. Isso, 1 mês e pouco antes. Você foi para fazer uma consulta de rotina. Eu tinha passado mal com vômito, né? Passado mal. E os exames deram totalmente alterados e eu tive que tirar ele antes da hora. O Leonardo era para nascer 8 de novembro e ele nasceu dia 29 de setembro. Então, foi bastante tempo. Então, assim, foi um soco na boca do estômago. Eu tomei anestesia geral, fui entubado, o Leonardo foi na UTI. Eu conheci o Leonardo por fotografia. O Jeff foi na UTI e tirou uma foto para me mostrar. Eu vi ele pessoalmente 2 dias e meio depois que ele nasceu. Encostei nele, ele já tinha 1 semana. Troquei a primeira fralda, ele já tinha 26 dias. Então, para mim, foi um momento muito desafiador. Porque, assim, não foi nada como eu planejei, não foi nada como eu tinha pensado. E você toma aquele choque, na hora eu não tinha tempo para chorar, para pensar o que eu tinha que viver, eu tinha que estar ali pelo meu filho. Tu teve complicações sérias, então, Sim. ali no parto. Não foi só o fato de ele ter vindo de forma prematura. Sim, foi... o médico sempre falou que foi um milagre. Tanto que ele falou que o Leonardo nasceria e ele falou para mim e para o Jeff que ia tentar salvar um de nós dois, mas não garantia nenhum dos dois vivos. Então, Caramba! foi bem sério. Eu tive síndrome de HELP, que é o último estágio da pressão alta. Eu não tenho problema de pressão, mas na questão da gravidez eu acabei tendo assim de uma hora para outra e foi tudo de imediato. Então, o Leonardo nasceu também em 2020, o auge da pandemia. Uma criança prematura na pandemia, eu desenvolvi muitas crises de ansiedade porque eu estava ficando completamente paranoica. Sim, porque era um cenário desafiador, né? Eu tirei o meu filho de uma UTI. E nenhum pai, nenhuma mãe merece ver um filho numa UTI em situação alguma, né? Tanto, né, que nem o Leonardo, que precisava ganhar peso apenas, mas ou situação mais grave. Então, quando eu tirei ele, a minha única missão e pensamento é: eu preciso proteger essa criança. Então, eu passava pano nas tomadas da minha casa com álcool. Eu passava pano no chão com álcool 70. Eu usava máscara dentro da minha casa. Eu não deixava ninguém ver o Leonardo.
Eu entrei em parafuso por 1 ano. Então, eu fiquei 1 ano, assim, que eu ainda... Hoje, digamos, eu brinco que eu tratei o Leonardo, ele viveu 1 ano em cativeiro. Sim, colocou Porque, ele dentro de uma bolha, dentro de literalmente. uma bolha, e ele saía para as consultas e se ele precisava fazer um exame de sangue. E quando ele saía, era um momento muito difícil para mim, porque eu pensava, meu Deus, eu tô me cuidando, mas e será que essas pessoas estão se cuidando? Será que não tem nada? Então, aí foi desenvolvendo mais e mais a ansiedade. Então... E veio acumulando. Veio acumulando. Veio acumulando até que chegou a um ponto que eu ia tendo as crises de ansiedade e ia pensando, não, eu tenho que contornar. O pior já passou, né? O meu filho já tá aqui. Então, eu não preciso estar assim. Eu tenho que pensar que agora ele tá aqui. E você lembra os momentos antes do parto ali e posterior ao parto? Ou criou-se uma espécie de barreira ali, de bloqueio na tua memória? A minha lembrança foi que eu cheguei no hospital. Eu e uma colega minha de faculdade estávamos grávidas de mais ou menos as mesmas semanas. E o médico que fez a cesárea era o mesmo médico que atendia ela em Ipuaçu, o Dr. Cássio. Então, ele chegou, né? Eles fizeram toda a bateria de exames. E eu nunca me esqueço, eu disse como a gente é ingênuo na hora. Eles colocaram vários aparelhos, tipo, na minha barriga para monitorar o Leonardo. E a enfermeira disse assim, mãezinha, se ele chutar, você aperta esse botão. Se ele não chutar, não tem problema, ele descansou. O descansou não era descansar tipo, do movimento da viagem, era descansar de fato eu perdi o meu filho. E aí eu ainda, né, agora eu tô um pouquinho sério, esse podcast nem parece que é eu. Mas, assim, eu ainda brincando, eu disse, capaz que esse piá vai mexer, ele veio pulando dentro de uma ambulância da ponta até aqui, que era em Xanxerê. Disse, ele não vai mexer. Talvez ele tenha descansado. E eu fiquei com essa, tipo, né, não dei muita trela porque eu não entendi na hora. E aí chegou o doutor e ele me falou, como é que é o nome da criança? Leonardo, que nome bonito. Então, Pamela, o Leonardo nasce agora. Eu agarrei a minha barriga e eu disse, não, Leonardo não nasce agora. Ele vai nascer em novembro, nós estamos em setembro. Eu disse, está totalmente fora. Aí ele disse, tem situações que fogem do nosso controle. E, infelizmente, esse é um caso. A gente vai te levar para o centro cirúrgico para tentar salvar pelo menos a vida de um dos dois. Mas nós não podemos garantir nenhum. Mas essa informação ele trouxe pra ti. Ele pra mim. Falou pra e daí vocês. eu só consegui dizer na hora, e o Jeff, porque eu tinha chegado de ambulância sozinha. Então o Jeff tinha ido para casa buscar as malas e eu fui de ambulância para Xanxerê. Então ele era uma cesárea de emergência, ele precisava me informar. E aí eu só disse o Jeff. Ele pegou um papel e uma caneta dentro do consultório e ele anotou o número do Jeff de telefone. E aí ele foi ligar pro Jeff. E aí nesse momento me levaram pro quarto. Quando o Jeff chegou na porta, eu só chorava e eu dizia... Você sentiu alguma coisa? Dor, desconforto, algo? Não, eu tive uma gravidez tranquila. Eu tinha vômitos, como algumas mulheres têm, até os 5 meses. Chegou aos 5 meses, deu uma estabilizada. E aí eu passei um final de semana. Tava com meus afilhados no sábado. Daí no sábado pro domingo eu passei mal, vomitando a noite inteira. No domingo pra segunda, a mesma coisa. Na segunda eu disse pro Jeff, me leva no hospital. Porque eu sempre... volta aquela questão do sonho, né? De um sonho de novela. Eu e o Jeff, a gente... chuchudinho. E eu imaginava o quê? Eu quero um bebê gordinho. Eu quero uma criança grandona, gordinha, com as coxonas. E eu disse pro Jeff, me leva no hospital, porque senão o Léo vai perder peso. E aí ele me levou pro hospital, mediram a minha pressão. Tipo, foi muito destino e muito Deus que colocou a mão. Porque por 5 meses eu passei mal. Eu ia pelo SUS e particular nas consultas, mas nunca tinha tido problema nenhum. E eu nunca fui até o hospital por vômito. Eu ia nas consultas e sempre estava tudo certo. Mas naquele momento, eu disse, não, eu vou. E quando eu cheguei lá, se eu não tivesse ido, se a equipe... Eu sempre falo, o Dr. Plínio, o Dr. Eric e o Dr. Délcio, aqui fizeram o possível para mim. E quando eles viram que, né, não dava, que precisava, eles me mandaram para Xanxerê, tudo encaminhado, tudo certo. Assim, se não tivesse eles como profissionais, se não tivesse tudo como aconteceu, eu tenho certeza que não estaríamos mais aqui. E aí o Leonardo nasceu, era 9 horas da noite, eu entrei para o centro cirúrgico, 9h25
ele nasceu, era umas 10 e pouco, 11 da noite, eu acordei, né, da anestesia geral, já estava no centro cirúrgico ainda, daí me levaram pro quarto, era por volta de uma meia-noite, eles vieram chamar o Jeff para conhecer o Leonardo. O Leonardo, nesse momento, ele nasceu, ele precisou ser reanimado 2 vezes, então aí já começa o peso, ele foi uma criança que foi reanimada. Ele teve uma parada cardíaca. 2 vezes eles tentaram reanimar, ele não voltou, aí eles entubaram ele. E quando eles entubaram, ele voltou a respirar. Mas essas informações você não teve na hora? Na hora não, foi depois, no decorrer dos dias. Na hora quando ali você estava sedada, né? Tá, ele só... Foi uma cesárea ou um parto? Desculpa. Foi cesárea. Cesárea, né? Eles só levaram o Leonardo para UTI, o Jeff foi meio que correndo do lado, a médica dizendo que estava sendo complicado, né? E aí eu acordei, eles chamaram o Jeff para conhecer, o Jeff tirou uma fotinho dele, trouxe pro quarto e foi como eu conheci ele. Por foto. Por foto. Você estava contando ali um momento que você teve de conversa com o teu esposo um pouco antes de ir para a cirurgia em si. Foi quando o Jeff chegou. Sim. Ele chegou, como eu tinha falado, ele foi de carro e eu estava de ambulância. Ele chegou na porta do quarto e eles já estavam me levando para o centro cirúrgico e eu só chorava. Jeff, reza que nós vamos morrer. E eu só chorava e eu só conseguia falar isso. As únicas coisas que eu lembro, que eu tava indo pro centro cirúrgico e eu tinha plena certeza que ia acontecer alguma coisa. E lá dentro eu falo assim, eu brinco, eu tenho, né, todo o meu jeito Pamela de ser, mas eu tenho uma intimidade muito grande com Deus. E eu dizia pra Deus, eu disse, poxa, meu chapa, você salva esse piá. Eu disse, salva o Leonardo, porque se você salvar eu, não vai adiantar de nada. Se ele não ficar, é uma vida perdida minha também. E eu falava, repetia assim pra mim mesmo, tipo, conversando com Deus e pedindo, salva ele, salva ele, salva ele. Que foi aí que eu entendi o que é o amor de uma mãe por um filho. Porque em momento algum, quando o médico falou que talvez um sobreviveria e outro não, eu pensei, tá, eu posso ter outros filhos. Não. Em nenhum momento era ele vivo e eu faço o que der pra fazer. Se ele sobreviver, tudo bem. E aí, bom, passou, né, toda essa parte de complicações, né, Pamela? Que, como tu disse, não é longe de ser uma cena de novela, né? Mas isso te ajudou a fortalecer você como pessoa, como mãe. Lógico, tem toda essa carga aí que a gente estava conversando antes também, né? Do quadro de depressão. Mas você considera que a forma como tudo isso aconteceu, de certa forma, somou para a tua vida? Sim, plena certeza. Eu sempre fui uma Pamela imediatista. As coisas têm que acontecer como eu acho que tem que ser, na hora que eu acho que tem que ser, da forma que eu acho que tem que ser. Ah, mas eu tinha tudo planejado. A minha vida era um roteiro. Porque eu queria ter filho, porque eu queria me formar na faculdade. Tudo tinha anel roteiro. E aí, quando vem um filho prematuro, quando vem uma cesárea inesperada, tudo foge do controle. Eu tinha o meu filho dentro de uma UTI, eram as enfermeiras que trocavam a fralda dele. Eu não podia trocar. Eu tinha horário para pegar o meu filho no colo, né? Então, me freou muito como uma pessoa ansiosa, né? Então, eu passei a entender e valorizar o tempo, valorizar as pessoas. Porque naquele momento, eu não tive tempo. Se eu tinha intriga, se eu tinha saudade, se eu tinha qualquer coisa com alguém, eu não podia ligar e dizer um último te amo. Eu não podia ligar e dizer, me desculpe. Eu não podia, não dava tempo. Então, passou a me levar a ter uma vida mais tranquila, tipo, nessa questão. Hoje, se eu tenho vontade de dizer te amo pra alguém, eu digo te amo, na hora que der a vontade. Se eu precisar pedir desculpa, eu peço desculpa. A hora que for e pensando que foi. Porque a gente pode não estar aqui amanhã. Então, é muito... Todo mundo está preparado que algum dia vai morrer. Mas pode ser hoje. E ninguém está preparado para ser o hoje. E aquele dia bateu na porta. Que podia ter sido o meu último dia.
E aí eu não tive tempo de falar tanta coisa. Tipo, às vezes no dia a dia, tipo, eu tô trabalhando o dia inteiro, tô cansado, chega. Você nem agradece pelo dia que você teve, você passa pelas pessoas e talvez você não dê um sorriso, você não diga, nossa, que bacana a tua roupa hoje. Fale coisas boas, seja uma pessoa melhor, não custa nada. O preço de você ser uma pessoa ranzinza, uma pessoa que reclama e uma pessoa que vai elogiar e vai trazer coisas boas é o mesmo. Então, busque trazer. E eu acho que isso vem também na questão hoje do meu trabalho nas redes sociais. Então, tipo, seja uma pessoa de boas. Mostre os dois lados da moeda. Mostre que tem esperança para as coisas. Uhum. Você falou ali que foram 27 dias. 26 dias. 26 dias para você pegar o seu filho no colo. Não, eu peguei ele antes, uma semana. Eu peguei ele com 8 dias, mas 26 dias ele ficou dentro da UTI. Certo. E nesse período ele ficou entubado? Não, Não? Só no primeiro dia. Só no primeiro dia. E você? Você também foi entubado ou não? Só para fazer a cesárea. Só na cesárea. Depois você já estava consciente Sim. ali, tudo. Mas permaneceu internada também junto com ele durante todo o período? Ele nasceu na terça e eu tive alta na sexta. E eu acho que aí foi um momento também muito desafiador, porque era o dia do meu aniversário. O Leonardo O dia que nasceu você teve alta. E eu ganhei alta no dia do meu aniversário. O Leonardo nasceu na terça, na sexta eu tava de aniversário. E aí eu peguei as malas, o meu aniversário, eu pedi pra ir ver ele, não podia por conta da pandemia. E aí eu tive que ir pra casa sem o meu filho nos braços, sem o conto de fadas. Uhum. Mas eu tinha esperança, ele tá vivo. Então era uma mistura de sentimentos. Sim. E aí a médica, o pessoal falou, né, tu precisa estar bem pra voltar. E aí passou sábado, passou domingo, eu disse, né, na segunda ninguém me pega em casa. Nesse tempo ninguém ficou lá com ele, da família? Não podia. Era UTI, né? Era UTI, não podia. Daí, quando eu voltasse, eu tinha que permanecer até a alta dele. Por conta da pandemia, eu iria morar dentro da UTI. E aí ficar isolado ali também, né? Eu passei o sábado, eu passei o domingo, eu disse, meu Deus, eu preciso ir lá com meu filho, eu tenho que estar lá com ele. E aí, na segunda-feira, eu disse, não, eu vou ir pra UTI. E eu ainda estava com os pontos, eu ainda não caminhava direito. E eu fui. Eu fui, dormia naquelas... Quem já foi para o Hospital São Paulo já viu aquela cadeira de acompanhante verde que tu senta assim, ela abre? Era aquela minha cama, pelos 20 e poucos dias. Eu dormia naquela cama com os pontos da UTI, né? Da UTI, da cesárea. Então, eu dormia na cadeira, ficava lá, mas estava com ele. Então, fiz amizade com as enfermeiras, né? Era muito bacana, porque nós tínhamos um quartinho, mas eu quase não passava tempo no quartinho, eu mais passava lá, sentada do lado da incubadora. E assim, Pamela, dando um salto no tempo, né? Depois, inclusive, de todo esse processo e duplo, né? Esse da recuperação dos primeiros dias de vida do Leonardo e também da tua, certa forma, recuperação, né? Pelo quadro ali da ansiedade e da depressão. Hoje, como que é esse teu dia a dia, cenário com a família? Então, eu tento aproveitar o máximo que eu posso. Eu ainda acho que eu sou falha na questão, às vezes a gente se dedica muito, porque eu acho que a gente vive numa balança. O que eu posso ser melhor, né? Então, assim, eu falo pro Jeff, essa semana a gente completou 11 anos juntos, eu disse, cara, eu disse, que massa. Eu disse, eu e o Jeff, as nossas brigas é por passar mais tempo junto, tipo, deixa esse celular do lado e vem aqui ficar comigo, vamos colocar o Leonardo dormir, vamos assistir um filme junto, mas pra que dormir cedo? Vamos ficar mais tempo na sala assistindo. Então, hoje, como casal, essas são as nossas brigas, tipo, de passar mais momentos juntos. O Leonardo, assim, tem uma festa da escola, eu não quero perder, eu quero acompanhar ele em todos os momentos. Quando eu voltei a trabalhar na rádio, eu pedi para trabalhar somente à tarde, porque eu não abro mão de acordar ele todas as manhãs. Então, eu acordo, a gente fica quase 1 hora na cama, eu abraçando, beijando. Meu Deus. Eu abraçando, beijando ele, né? Passando momentos com ele. Então,
não abro mão de ter momentos com eles. E o que eu posso, eu quero estar aproveitando. Uhum. E até aproveitando, então, esse gancho aí que você falou, né? Que você dá essa importância para a família, tanto é que os requisitos, né? Para trabalhar. Conta um pouquinho mais sobre a tua trajetória profissional, né? Então, tanto é que a gente fez esse recorte e foi para a parte da Pamela mãe. Mas ali você disse que teve no terceiro ano a escolha da profissão, foi para a faculdade de jornalismo, mas logo ali você já começou a vida profissional ou você começou a vida preparatória de formação? Ou foi simultâneo? Já no início da faculdade eu já comecei, eu trabalhei um período, acho, de uns 6 meses na Ponte FM, na rádio comunitária. Depois já fui chamada para trabalhar na 100.7 e plantei a minha mudinha lá, né? Agora eu criei raiz lá e tô entre ida e vinda, né? Que o período que o Leonardo nasceu eu fiquei fora ali, um pouco antes. Mas eu acho que já dá quase uns 10 anos de trajetória. E como é que é a tua rotina na rádio? Como é que é para você tá no ar, na programação, conversando com os ouvintes também? Até porque a minha pergunta eu queria que ela fosse que a tua resposta fosse abrangente ao ponto de você falar daqueles momentos lá que você tinha que meio que incorporar um personagem ali, porque você estava vivendo mesmo uma situação dramática, fechava o microfone, você mesmo disse, era choro, né? Então, como é que é para você? Como é que foi para você e como é que é para você hoje também? Eu acho que, assim, eu tenho uma questão que se eu me dedico a alguma coisa, eu me dedico de corpo e alma, 100%. Então, quando eu vesti a camisa do trabalho, eles me contrataram para isso. Então, eu vou dar o meu melhor. Como eu trabalho dentro de um estúdio, onde ninguém me enxerga, eu liguei o microfone, eu falo naturalmente. Desliguei o microfone e ninguém tá ali para ver as minhas dores. Então, eu tentava, ao máximo, estar bem, porque eu pensava também em contrapartida. Tem pessoas em casa que estão passando a mesma situação que eu. Tem pessoas que ligam o rádio porque querem ter uma companhia, querem ter uma pessoa que passe alegria, uma mensagem boa, que conversem sobre algo bom, que também estão tendo dias difíceis. Então, eu tinha que fazer o meu papel. Eu tinha que me entregar naquele momento, por mais que não fosse 100%, mas eu tinha que me entregar para levar o melhor para essas pessoas. Então, eu tentava dessa forma. Da 1 às 3 da tarde, durante o meu programa, eu tentava ao máximo não pensar nos problemas, pensar nas pessoas que precisavam me ouvir. Uhum. Dentro do programa que tu faz, é à tarde, então, nesse horário aí. O que ele engloba? Música, você conversa com as pessoas, interage? Converso bastante, a gente tem o WhatsApp, participação liberada, né? Então, o pessoal manda mensagem. Hoje mesmo tinha mensagem que o pessoal estava no interior, carneando porco, fazendo torresmo, né? Então, é uma mistura de... minha sobrinha nasceu, Pamela. Fulano tá aqui em casa passeando. Amanhã eu vou viajar. É uma mistura que as pessoas acolhem a gente como se fosse da família. Uhum. Então, tem um pouco de tudo. Tem conversa com os ouvintes, tem música, tem quadro. Essa conversa com os ouvintes, eles mandam os áudios. Uhum. É uma pergunta que, de repente, a resposta seja óbvia, mas daqui a pouco não. Uhum. Você ouve antes de colocar no ar o áudio. Sempre. É regra da rádio, inclusive. A gente não pode vacilar. Porque, às vezes, tem gente que sacaneia. Tem uns que não dá pra colocar no ar. Não. Tem gente que sacaneia. Manda mensagem, sei lá, pra mecânica, não sei o quê. Não. Aqui não, pica-pau. E acontece muito de
censurar, digamos assim, o áudio. Opa, esse aqui não vai dar. Menos agora, o pessoal ainda tá mais gente boa agora. Mas às vezes, tipo, principalmente período de eleição é complicado. Período sim, tem que redobrar o eleitoral, cuidado. a gente tem que ter um cuidado. Mas senão é mais corneteada. Tipo, o Inter ganhou, o Grêmio ganhou, e daí fica aquela rivalidade. Mas é bacana, porque daí instiga os dois times, né? Então, quando é saudável, a gente libera. Tipo, tem o pessoal de Passos Maia do interior, que eu acho muito bacana. Eles mandam, o Grêmio, o que aconteceu com os gremistas que não apareceram? E daí vem os gremistas, não, é que os logo colorados... vem a resposta. Né? Logo vem a resposta, nunca fica sem. Então a gente, às vezes, deixa esse conflitinho que fica legal saudável, também. Né? E você tem dentro do teu repertório do dia a dia, por exemplo, um script, alguma coisa assim, porque querendo ou não, né? Você tá conversando com as pessoas, mas o início da tua interação é você com o microfone, né? É a mesma coisa que a gente... digamos que não tivesse a pessoa que nós estamos conversando agora aqui na frente, fosse conversar só com a galera de casa. É uma câmera, né? A gente tá olhando pra câmera, né? Você é apenas com o microfone. Como que é essa tua rotina nesse sentido? Então, não tenho script, é tudo a voz da minha cabeça. A gente tem, na verdade, os textos comerciais, né, das empresas, mas quanto ao resto que eu falo... improviso é ali o dia a dia. E aí, mas nesse improviso, o que vem, assim, por exemplo, o que você aborda? Você traz, sei lá, vou falar do tempo, vou falar da música que tocou, que vai tocar... Então, a gente tem um horário, né, da programação com a previsão do tempo, a gente tem, digamos, alguns quadros, né? Mas, de questão de resto, tipo, hoje a gente tem um maravilhoso chat GPT. Então, digamos assim, rodei uma música. Às vezes eu procuro, tipo, a história breve da música e a gente passa uma informação, uma curiosidade e vai falando, assim. Não tem muito. Tem dias que eu pego uma receita lá e passo uma receita. Tem dias que eu falo sobre o dia, né, de hoje. Tem dias, por exemplo, esse mês eu abordei a questão do Setembro Amarelo. Falei sobre um dia ruim, uma semana. Então, eu trago relatos, assim, aleatórios. Uhum. Pamela, mais algumas dúvidas ou curiosidades do dia a dia dentro da profissão? Inclusive uma que você tá vivenciando agora, né? Uhum. Tá trabalhando com a voz. Sim. O rádio é 100% isso, né? Uhum. Você não pode estar mudo. Quando tá com dor de garganta ou... Chá de orégano. Chá de orégano? Os meus ouvintes passaram e é uma dica, ó. E que funciona? Funciona. E deve ser horrível, né? Tem chá melhor, mas funciona. Sem coar, de preferência. Não, né? daí ninguém aguenta. Mas não é imediato, provavelmente. Não é. O que acontece? Tem que entrar um colega no ar na hora? Como que é essa rotina aí? Só roda música? Não, a gente tem, né? Se estamos num dia que não tem condição de ir pro ar, a gente avisa, mas senão... Aqui, né, fala lá, desliga o microfone, dá uma contornada. Eu gosto de brincar com meus ouvintes. Tipo, semana passada, eu ainda estou com gripe, mas semana passada eu tava pior. Aí eu disse, pelo amor de Deus, eu preciso do áudio de vocês, então mandem mensagem. E a gente vai brincando assim. Me ajudem a fazer o programa. Me né? ajude. Me ajudem a falar, né? Meu Deus! Inclusive, a Pamela tá com bastante tosse. Vamos deixar isso aqui, né? Não vamos cortar, não, né? Meu Deus do céu, corta. E, Pamela, falou bastante do rádio ali, mas partindo agora para a rede social, que é algo que você já está há um ano e pouco fazendo, e com mais presença agora nos últimos tempos, como é que é o teu dia a dia? Você reserva um espaço para atender clientes, buscar clientes, e como é que você organiza a divulgação para eles também? É muito orgânico conforme o que eles precisam, ou você já tem algumas receitas prontas ali para levar para eles? Agora eu vou fazer. Vocês que estão me acompanhando aí, a agenda tá fechada.
Não, brincadeira à parte, agora, de fato, eu estou com a minha agenda fechada. Eu cheguei ao total de 18 empresas hoje no meu Instagram. Então, é uma turma muito grande que eu tenho que dar assistência. Então, questão de publicação, eu organizo. Eu tenho uma planilha que, inclusive, está na minha sacola aí. Manual, escrita à mão mesmo. De questão de publicação, o dia da semana, o que postar, né, sobre cada empresa. Então, eu vou organizando dessa forma. Sobre o que eu posto além das empresas. O meu dia a dia, a rotina, tô na rádio, canto uma música, tô com gripe, tô com tosse, posto que tô assim, né, e vai o natural mesmo. Mas isso te consome quanto tempo, a parte das redes sociais, de atender esses clientes? Então, o tempo que consome, eu não sei exatamente. Mas, assim, eu tento planejar para conseguir conciliar tudo. Conciliar rádio, conciliar maternidade, conciliar casamento, conciliar todas as minhas funções, né? Então, eu tento colocar ali numa balança. Hoje eu posso postar de mais empresas, porque são empresas que me demandam mais tempo. Mas se é um vídeo mais elaborado, às vezes eu faço 2, 3 vídeos por dia. Então, algumas empresas eu tenho dia fixo e outras empresas eu tenho mais solto. Quase 2 dezenas de marcas aí que você tá trabalhando, de segmentos diferentes, bem provavelmente. Bem provavelmente. Né? Ficou meio... Tu vai cortar isso de um bem... Na verdade, eu não vou. E vai a tosse junto. Só porque você tossiu. Obrigado, Deus. Essa produção do material, o que vai pro ar, vem tudo da tua cabeça? Você trabalha junto com o cliente? Tem alguma coisa que é 100% do cliente, ele só quer a tua presença? Por exemplo, ele vem com a ideia, com o roteiro, ele só quer que a Pamela que apresente aquela ideia. Como é que funciona Na isso? verdade, é totalmente o oposto disso. É você. É o oposto, porque assim, eu tento trazer, como eu falei nas minhas redes sociais, quem é a Pamela? Então, a Pamela é a que brinca, a Pamela é a que tosse. Ô, gente, que dia, né? Então, eu tento ser a Pamela mais natural. Então, se eu sou uma pessoa brincalhona, eu não vou lá fazer... comprem essa xícara, porque essa xícara é de qualidade. Não, tipo, faz um jeito mais Pamela de ser, né? Tipo, a minha dentista ali, né, disse que não era pra tomar café. Eu tô tomando vodka aqui. Ninguém sabe. Depois eu vou ter que cobrar da Aline. E essa xícara aqui nem dá de comprar, é só ganhada essa. Só ganhada. Então, tipo, eu tento trazer o lado mais brincalhão, mais Pamela mesmo, descer e fazer as propagandas. Sim. E da grade do que você publica dentro do Instagram, principalmente Instagram, tu tem... Sim, no Instagram e elas anexam ao Facebook. Dentro dessa grade aí, qual que é? Tem percentual? Tipo, agora vai uma publicação do meu dia a dia e agora vai 1, 2 de marcas. Eu tento fazer isso. E até é uma coisa que eu tô me cobrando mais, porque como são 18 empresas, eu preciso criar mais conteúdos da Pamela. Porque ninguém gosta de abrir um Instagram e propaganda. Então, eu tento mostrar mais do meu dia a dia. Eu tento mostrar quando eu tô na rádio, quando eu tô em casa, quando eu tô preparando o almoço. Coisas aleatórias. Então, eu tento mostrar, mas não tem muito... Como eu não tenho filtros, é sem roteiro mesmo. O que vai acontecendo vai sendo publicado. Bom, e diante disso tudo, né, Pamela... profissão no rádio, né? O rádio é interessante porque as pessoas te conhecem pela voz e elas constroem uma imagem de você, né? Geralmente a mais do que você é, né? Geralmente é mais alta. Mais alta. Cabelo maior, né? Loira. Enfim. Não sei porquê, as pessoas têm que eu sou loira. Tem que eu sou loira. Não sei de onde elas se tiraram. E aí, muitas vezes, elas não te conhecem fisicamente, né? E no Instagram, nas redes sociais, ali já tem a tua imagem, né? Mas como é quando as pessoas te encontram, assim? Tanto a surpresa de te conhecer pessoalmente, porque só conhecem a tua voz, quanto a surpresa de que, opa, essa é a Pamela, eu vi ela. Olha, eu acho que a surpresa maior é a minha. Não das pessoas, tipo, me encontrou. É mais a Pamela, porque quando as pessoas chegam até mim, eu não sei como lidar. Tu não aprendeu ainda a ser
influencer Não, nesse sentido. eu não aprendi, tipo, eu não sei como lidar. Por exemplo, teve um dia que eu tava na fila do mercado e o Jeff tava comigo, né, embalando as compras. Teve uma mulher que, Pamela, é você? Sim. Sabe aquele medo de dizer sim? Será que eu digo que sou eu, né? Tô te devendo, será? tô te devendo, o que aconteceu, né? Sim, sou eu. Aí ela me abraçou, ai, que prazer, eu te acompanho, né? Te sigo no Instagram e tal. E o que eu fiz? Eu disse, ai, que bom que você... Não, eu comecei a dar gargalhada. Tipo, dava muita risada. Eu não sabia o que fazer. Tipo, por que tu tá vindo me cumprimentar? Tipo, eu adoro que as pessoas venham me cumprimentar. Eu amo receber esse carinho, mas eu não tô preparada pra isso. Porque, assim, é a Pamela muito natural. Tipo, eu brinco, eu dou risada, eu posto bobeira. Quem me encontra na cidade, quem me encontra na rádio, quem me encontra em uma festa, é a mesma Pamela. Não é uma Pamela diferente no Instagram. Então, assim, eu posto lá minhas coisas, mas se a pessoa me encontrar na rua ou em qualquer lugar, é a mesma pessoa. Sim. Com a mesma, né, a mesma energia, tudo. Então, quando essas pessoas chegam até mim, eu não vejo assim como, tipo, meu Deus, que massa conhecer essa pessoa. Não, é só a Pamela aí que fala besteira e é tudo normal. E começa a dar risada, né? E começa a dar risada. E então é muito engraçado essa questão de relação da intimidade que as pessoas pegam. E muitas vezes, assim, tipo, as pessoas me conhecem, mas eu não conheço as pessoas. Então elas chegam, tipo, super íntimas. Ah, Pamela, não sei o que, e aquele dia tal, aconteceu tal coisa. Como você sabe? Daí eu, lembrei, eu postei, né? Eu postei. Tipo, por exemplo, faz poucos dias que eu fiz um vídeo num carrinho do ovo. Deu mais de 50 mil visualizações. Aonde eu chego, estão falando do bendito carro do ovo. Então, é uma coisa bacana. E essas ideias? Você se espelha também em outras redes, outros influenciadores? Vai lá no ChatGPT para ele dar ideia? Como é que vem essas ideias? Não, na verdade, assim, alguns vídeos, sim, vêm de ideias de outros vídeos, né? Porque algumas coisas, nada se cria, tudo, né, se copia. Então, alguns sim, mas outros são tipo assim, meu Deus, eu preciso fazer isso. Tipo, vira uma chave na minha cabeça e às vezes, tipo, as pessoas me veem. Por exemplo, esse dia do carro do ovo. Tinha o ovo na oferta no mercado, aí eu peguei um microfone e um chapéu e eu disse, eu vou fazer propaganda desse ovo. Porque tem uma música da Simone Simaria que fala do ovo, né? E eu disse, vou fazer. Então, e foi, assim, muito natural. E, então, tem coisas que eu planejo, né? Que eu sigo um cronograma. Mas tem coisas que, assim, até a minha mente duvida que eu sou capaz de algumas coisas. E tem alguém que te acompanha, que vai contigo nesses trabalhos? Porque muitas vezes você não consegue ali segurar o celular já e gravar, filmar, né? Meu funcionário Jefferson. Ele tem várias funções lá em casa. Ele lava louça, lava roupa, ele me grava, ele é meu assessor. Mas um pouco ele tá editando também os vídeos. Não, ele tem que, se espichar, Jefferson. Mais uma atribuição pra ele. Não, ele... Mas o que eu estava falando ali das pessoas, né, te reconhecer e vir conversar contigo como se fosse íntima, você tem essa sensação ou já teve isso estando na outra ponta? Tipo, de você acompanhar alguém na rede social. Inclusive, você tem esse hábito de acompanhar outras pessoas, influencers, sim, pessoas que você, inclusive, admira, alguma coisa nesse sentido? E já teve algum tipo de experiência assim? Aqui na cidade tem a Jaque, que também trabalha como influenciadora. Eu adoro o trabalho dela e ela é minha amiga. Então, eu acompanho ela, mas na questão, assim, um pouco mais longe, digamos assim... Quem me conhece sabe que eu sou completamente apaixonada por Pedro, Paulo e Alex. Eu amo eles como cantores. Então, assim, quando eu fui conhecer eles, eu falava mais que uma tramela. Eu contei toda a minha história de tudo que eu já ouvi. E, tipo, eles ficaram assim, tipo... Como às vezes eu fico, tipo, mas será que eu sou tudo isso? Uhum. Tipo, porque as pessoas levam muito. Tipo, eu tenho uma admiração pelo trabalho deles. E eu sei que as pessoas têm uma admiração pelo meu trabalho. Apesar de eu não ter visto isso como um trabalho. Claro, eu tenho a responsabilidade, eu tenho a consciência quanto a indicar, porque isso é um ponto muito importante. Qualquer coisa eu fecho parceria? Não.
Eu recebo muitas propostas, por exemplo, do Tigrinho. E eu nunca anunciei o Tigrinho, né? E propostas muito boas, por sinal. Então, assim, eu tenho uma noção. Porque, assim, vem o carinho, mas vem a confiança das pessoas. E eu jamais vou brincar com a confiança das pessoas. Então, a minha credibilidade, o meu profissionalismo, a Pamela honesta vem acima de qualquer coisa. Eu não vou indicar uma coisa só pelo que eu tô ganhando. É os produtos que eu consumo, é as marcas que eu tenho certeza. Então, isso é um ponto-chave. E quanto a conhecer, tipo, eu sei que eu indico essas marcas, essas pessoas, mas eu não vejo o Instagram como um trabalho. Eu vejo como a minha diversão. Uma diversão, uma terapia, né? Como a gente falou lá no começo. Como eu tô postando dia a dia, porque não é um roteiro, não é uma coisa que tem filtro. É a Pamela do dia a dia. Então, quando as pessoas me veem de uma forma, tipo, nossa, te conheci, eu às vezes fico meio que patinando, tipo... Porque você não se dá conta que você tá trazendo isso daí pra um monte de gente. Não dou conta. Tanto assim, que tipo, hoje o meu Instagram tem um pouco mais de 7 mil seguidores. Eu, esses dias, pedi até pro ChatGPT criar uma sala com 7 mil pessoas. Tipo, gente, é muita gente. Sim. É muita gente. Então, às vezes, eu não tenho essa proporção. O meu perfil, nos últimos 30 dias, passou de 800 mil visualizações. Então, nos últimos 90, passou de 2 milhões de visualização. Então, é muita gente que me acompanha e eu não me dou conta, às vezes, disso. Tanto assim que, tipo, eu brinco com as pessoas porque eu sou pequenininha, eu não tenho esse parâmetro de toda essa visualização, de toda essa gente. E eu trato todo mundo como se fosse próximo. Não sei explicar direito. Bom, então, já foi conversado sobre muitas coisas, né? E acho que um ponto bem importante dessa conversa, desse papo, foi o fato de a Pamela mesmo, né? De forma espontânea trazer esse lado pessoal dela, né? Esse desafio de lidar com a ansiedade, a própria depressão, a busca por amparo profissional, né? E tudo mais. E você, desde o começo, você trabalha bem com isso. Depois do momento ali que você mesmo falou, né? Que até então você não tinha contado nem pro teu marido, né? Mas depois ali, você virou essa chave mesmo? Você fala abertamente com todo mundo. Abertamente. E conscientizo as pessoas a falarem. É difícil, é complicado, não é fácil. Infelizmente ainda é um tabu. Mas aproveitem setembro, porque setembro é amarelo, todo mundo se ama, ninguém, né? Todo mundo apoia, então ainda temos alguns dias. Mas, né, não devia ser, mas brincadeiras à parte. Que tenham essa coragem, que tenham essa, né, confiança, que falem. E se você falar para uma pessoa que não te apoia, que não entende o teu lado, fale para outra. Ou se você não tiver ninguém para falar, procure ajuda por conta. Tipo, ninguém merece passar uma vida inteira mal, uma vida inteira triste, uma vida inteira sofrendo. Então, todo mundo merece se olhar no espelho e se sentir amado, acolhido por você mesmo. Porque antes, eu olhava assim, o Leonardo é o meu maior motivo para viver. Hoje não. Hoje eu tenho que ser o meu maior motivo para viver, para consequentemente ser um motivo. Porque eu quero que o Leonardo chegue aos 20, 30 anos e olhe e pensa, que massa que a minha mãe é. Né? Que mãe da hora que eu tive. Não uma mãe triste, uma mãe que não tinha força para nada. Então, olhar para mim com carinho, com atenção, com admiração. Que, tipo, essas pessoas que a gente fala, né? Que olham pra gente no Instagram, que me escutam na rádio, que elas têm esse carinho. Por que eu não consigo parar na frente do espelho e ter esse mesmo carinho por mim? Então, eu posso me sentir amada, acolhida, enfim. E como você se sente hoje, Pamela? Hoje, não necessariamente no momento, mas depois que você começou o teu tratamento, a partir de que quanto tempo levou, mais ou menos, para você ver que estava dando resultado, que você estava se sentindo melhor? Na verdade, assim, são altos e baixos, porque o psiquiatra, o que ele faz? Ele tem aí um buraco na parede saindo água. Ele vai colocar fita, que é o medicamento. Então, você precisa
tapar esse buraco, não só com a fita. Você precisa, né, colocar uma massa, colocar um cimento. Então, assim, hoje eu faço esse tratamento só com a fita. Eu ainda não busquei um apoio psicológico, por exemplo, de um psicólogo, algo assim. Então, hoje eu ainda estou em processo, né? Não por falta de aconselhamento, mas porque eu ainda não me permiti chegar ao momento. Isso é uma coisa que eu também falo abertamente, que sim, eu já deveria estar buscando ajuda psicológica, porém, eu ainda estou relutando nessa questão. Mas o psiquiatra, ele dá o medicamento e você vai oscilar. Você vai ter altos e baixos. Mas assim, que eu estou bem, que eu consigo falar que eu estou bem, faz mais ou menos uns 5 meses. Uns 5 meses que eu consigo dar risada de verdade, que eu consigo falar de verdade, que eu consigo ser 100% verdadeira do que eu tô sentindo de fato. Sim. Muito bem. Acho que só temos a agradecer aqui a presença da Pamela e a... Me chame um dia que eu não tiver com gripe. e a sinceridade dela, né? Eu acho que essa é a palavra em trazer... Franqueza, né? A franqueza, né? Em trazer todas essas informações pessoais, né? Que são muito íntimas, inclusive, né? Principalmente a questão de sentimento, né? A parte psicológica ali, porque o físico todo mundo te vê ali, né? Você consegue disfarçar muito bem, né? Ninguém sabe o que está passando lá dentro, né? Você mesmo disse ali que tantas vezes foi pro ar, né? Falou pro ar no sentido de falar na rádio, né? E as pessoas certamente em casa não faziam a mínima ideia, né? Porque é algo íntimo mesmo, né? Então, parabéns por você ter essa franqueza, trazer isso ao conhecimento das pessoas que certamente também... muitas acabam se identificando e tendo bons conselhos por conta disso, né? E te parabenizar também por essa trajetória, né? Na comunicação, né? Uma parceira nossa, né? Uma profissional que é colega de profissão e tem traçado ali um caminho bacana agora nas redes sociais também, né? E parabenizar você por essas lutas além do profissional, a luta pessoal, no sentido de mãe também, né, de conciliar todo o trabalho agora profissional com a família, né, não só a rádio, como as redes sociais, as 18 empresas ali que certamente tomam bastante tempo, não, né? o time de futebol. Não, acredito que não deve ser fácil, né, cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar do marido. Então, parabéns, Pamela, obrigado pela tua vinda aqui, a gente está sempre à disposição. Eu que agradeço o convite de vocês, como a gente brincou, né, com a Kiane. Ela disse, você quer participar do podcast com os meninos? Eu disse, mas é claro que eu quero, não estamos vivendo no mesmo mundo. Achei muito chique. Então, eu agradeço o carinho, o convite de vocês. Uma pena eu estar trancada, cheia de tosse, enfim, né? Mas é isso que o pessoal... Espero que o pessoal goste. Só comentem coisas boas. Lembra da minha frase, né? Que a gente pode espalhar o bem, então só espalhe o bem. Muito bem. É isso aí. Então, bom, agradecimentos mais do que feitos aí a Pamela e reforçando um agradecimento especial também a vocês que estão acompanhando, vocês que estão vindo pelas redes da Pamela, que não são poucas pessoas, espero que sejam muitas, inclusive, já sigam o Fala Mais tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, onde a gente compartilha também os conteúdos, e um agradecimento especial às nossas marcas parceiras, não são 18, mas são, né? São boas marcas aí que fazem o nosso projeto acontecer aqui nessa edição de 2025. Cicobi Valcredsul, Frigorífico Arvoredo, também a Notável Construtora, a Concórdia Informática e nós mesmos, o Oeste Mais. Valeu, pessoal, nos vemos na próxima semana.